Olá amigos e amigas internautas, edição de hoje do Momento Esportivo para falarmos da dupla Grenal e algumas informações dos esportes da nossa região. O Grêmio enfrentou o Corinthians ontem e ficou no empate, 2-2 foi o placar final. A equipe de Renato fez um bom jogo em São Paulo como visitante, porém não conseguiu voltar com os 3 pontos. A partida foi marcada pelo erro de arbitragem no primeiro tempo, quando o juiz acabou marcando um pênalti para o Corinthians depois de analisar o VAR. Penalidade que, na minha opinião, não aconteceu. Após o jogo, Alberto Guerra concedeu entrevista e relatou que vai a CBF fazer mais uma reclamação e fica preocupado, inclusive, segundo o próprio presidente, palavras dele, com os jogos da Copa do Brasil. Afinal de contas, nas oitavas de final, Corinthians e Grêmio voltam a se enfrentar. O Grêmio entra em campo novamente no próximo domingo, a partir das 19 horas, quando recebe o Vasco da Gama em mais uma partida do Campeonato Brasileiro como mandante, porém o jogo acontecerá na Arena Condá, casa da Chapecoense em Chapecó, Santa Catarina. Caso o Grêmio vença a partida e o Cuiabá seja derrotado na rodada, o Grêmio sai da complicada zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, a equipe de Renato vem mostrando uma boa evolução e principalmente agora com os reforços que ganhou nesta janela de transferências, tem tudo para se reerguer nessa temporada. Falando ainda do Grêmio, que recebeu uma proposta interessante por Gustavo Nunes, seu jogador de 18 anos, o Brentford da Inglaterra, ofereceu 10 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos do atleta. No momento, o Grêmio não tem interesse de vender o jogador, visto que é jovem, é uma promessa do futebol tricolor, pode render muito ainda na parte do futebol ao Grêmio e principalmente nos cofres, visto que a ideia da direção é vender Gustavo Nunes, mais para frente, por pelo menos 20 milhões de euros, são mais de 120 milhões de reais na cotação atual. Ao que tudo indica, a proposta é boa, é interessante do Brentford da Inglaterra, clube da Premier League, porém, o Grêmio não deverá vender o jogador neste momento, a não ser que o clube inglês aumente a sua proposta e vai aí de negociações, mas a tendência não é esta. Falando do Internacional, que também tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro, foca totalmente agora suas atenções na competição nacional para a partida de amanhã às 8 horas da noite contra o Bahia. O jogo acontece na Bahia, o Inter não irá contar com seu capitão Alan Patrick. Para o jogo, Gustavo Prado, jovem promessa da base do Colorado, deverá assumir a função. Não é confirmado ainda, mas existe a tendência e a possibilidade de Roger Machado utilizar o jovem no meio-campo do Inter. Charles Arangues busca um acordo também com o Inter para sair de imediato, busca uma liberação, acertos contratuais para atuar na Universidade do Chile. Muito por pressão, é claro, da sua família e também ele que já está no final de carreira, busca encerrar as suas atividades no futebol próximo da família, próximo de sua cidade natal, o clube que o revelou, inclusive, também, Mas, para isso, precisa acertar alguns detalhes burocráticos, é claro, com a direção do Inter, envolvendo contrato, também direitos de imagem, enfim, aquelas situações todas que são necessárias para encerrar um vínculo de um jogador com um clube. Mas a tendência é que Arangues saia ainda nesta janela de transferências do meio do ano. O Inter, relembrando, tem jogo amanhã contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 20 horas da noite, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, importantíssimo na vida do time comandado por Roger Machado. Falando dos esportes da nossa região, esta noite, daqui a pouquinho, inclusive, vamos transmitir o jogo entre Movimento Sem Time, Rotomou de Tapejara, contra a equipe do Lagoa Vermelha pela Copa Amunor de Futsal. Movimento Sem Time que conseguiu a vaga para representar Tapejara na Amunor após vencer o Amigos do Mauri, partida que aconteceu no mês passado, mês de junho, e conseguiu a vaga então para representar Tapejara na competição do Norte Gaúcho. O jogo acontece a partir das 20 horas com transmissão da Rádio Tapejara via Facebook, YouTube, também no Rádio 101.5 e você é nosso convidado, é claro, a acompanhar, assistir, ouvir ou se também, é claro, puder se fazer presente, o jogo acontece no Albino Socella, o ginásio aqui de Tapejara. Tapejara Futsal em quadra amanhã também às 20 horas contra o Atlético de Três Passos. O jogo acontece inclusive em Três Passos, fora de casa, portanto, jogo do Tapejara Futsal. E caso a equipe do Javali venha a vencer, dependendo de outros resultados, é claro, poderá assumir a liderança ainda nesta rodada. Amigos e amigas internautas, desejo a vocês um ótimo final de semana
E até semana que vem, quando devemos retornar com as nossas entrevistas e mais detalhes, é claro, esportivos regionais aqui no nosso Momento Esportivo. Até mais!